A gente está na reta final do concurso do TRE e é possível que você já deva estar sentindo aquela mistura meio que de ansiedade, até com um certo cansaço, né? Muita gente acaba sentindo essa pressão e fica se perguntando se o que fez, se o que ela estudou foi suficiente, se ela vai conseguir dar conta de tudo. Então, se você também está com essa sensação, fique sabendo que você não está sozinho, você não está sozinha nessa, beleza? E hoje aqui eu vou compartilhar com você algumas dicas práticas que podem fazer toda a diferença nesses últimos dias antes da sua prova. Então, a gente vai focar no que realmente importa agora para garantir que todo o seu esforço ele seja bem aproveitado para essa prova do TRE. Então, eu vou te mostrar como priorizar os conteúdos mais importantes, o que revisar e como manter a calma até a reta final da sua prova. E fica tranquila, fica tranquilo, porque essas dicas práticas, elas são bem fáceis de aplicar, beleza? A ideia aqui é te dar um direcionamento claro e bem direto ao ponto. Então, se você está aí com um pouquinho de dúvida ou insegurança, acompanhe esse vídeo até o final. Você vai ver que com algumas mudanças simples, dá para chegar mais confiante lá no dia da sua prova. Então, bora falar mais sobre isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT da Primeira Região, e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com com o objetivo de ajudar você a alcançar o sonho da aprovação em concursos públicos. Aqui no canal a gente compartilha dicas práticas, especialmente para quem estuda para cargos de nível médio que cobram direito e para os cargos de técnico judiciário dos tribunais federais. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Ah, e ativa o sininho também, porque sem esse sininho às vezes você não recebe as notificações, beleza? E fazendo tudo isso, você também ajuda o nosso canal a crescer e também leva esse conteúdo para mais concurseiros como você, beleza? Ah, e também comenta aqui embaixo. Como que está a sua preparação para esse concurso do TRE? Como é que anda a mente? Como que anda toda a sua preparação? Qualquer coisa deixa aqui embaixo que a gente dá continuidade até essa conversa, beleza? Tranquilo, então. Então, feita toda essa introdução, bora direto aqui para as dicas. Então, vamos direto ao ponto aqui nesse vídeo. O que realmente vale a pena revisar nessa reta final. Se você fez os seus resumos, se você fez um bom trabalho aí de às vezes, fazer mapas mentais, sublinhar as coisas de uma maneira correta, né, de forma ativa e tudo mais, então você vai ter um bom material de revisão enxuto para você conseguir revisar todo o conteúdo da sua prova até a reta final, beleza? Agora, se você não sabe exatamente quais matérias priorizar, o que estudar mais, ou então se você não conseguiu ver todo o conteúdo e está querendo saber o que priorizar, a gente tem aqui as nossas dicas do que pode ser mais provável de cair na prova, beleza? E é justamente isso que a gente vai falar aqui nessas dicas iniciais. Então, primeiro, a ideia aqui é realmente focar nos conteúdos que têm mais peso e que mais caem na sua prova, beleza? Então a gente vai começar por português. Em português, tenta estudar bem as classes de palavras e também os tempos dos verbos. A banca Sebrasp, ela gosta de questões sobre onde colocar os pronomes átonos e também sobre coordenação e subordinação entre frases. Então, tenta ficar atento a esses detalhes, beleza? Agora, na regência verbal e nominal, não esqueça do uso da crase, que sempre pega muita gente. E, claro, revisa também pontuação, concordância verbal e nominal e interpretação de textos. Interpretação de textos, especialmente, é muito importante, beleza? E tudo isso que eu falei aqui são básicos também, né? Mas tem muito peso ali na sua prova. Agora, não deixa de olhar também a coesão do texto e como que as frases se conectam, porque tem muita questão de reescrita de frases ali na banca Sebrasp de uma forma geral. Então, tenta estudar isso também, tenta dar uma olhadinha ali, beleza? E em português, esses aqui seriam os principais pontos que a gente está apostando que vai cair na prova, beleza? Então agora vamos para direito constitucional. Em direito constitucional, tenta focar na organização político-administrativa do Estado,
na administração pública, né, de uma forma geral, e nos três poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. Dentro de direito constitucional, você entender bem também a eficácia e aplicação das normas constitucionais é fundamental e também vai te dar mais confiança ali na hora da prova. Além disso, compreenda também os princípios fundamentais e as funções essenciais da justiça, que são temas bem frequentes com relação a Sebrasp. Tranquilo? Beleza, então agora, indo para direito administrativo, tenta estudar também a organização administrativa, né? De uma forma geral, você estudar administração direta, administração indireta, você estudar responsabilidade civil, atos administrativos e controle da administração. Tudo isso é bem cobrado. E fica atento também às modalidades de licitação e a Lei 14.133 de 2021, que trouxe novas regras. Então, se antes a banca já gostava de cobrar licitação, com uma lei nova de licitação, e você sabe que bancas adoram cobrar leis novas, ou então regras novas de uma forma geral, então aumenta bastante a chance de cair alguma coisa relacionada à licitação nessa prova, tranquilo? Outra coisa que é legal você entender sobre agentes públicos, né? Isso também é bem cobrado em direito administrativo. Tudo isso vai ser importante para a sua prova de uma forma geral, beleza? Agora, em direito eleitoral, foca nas noções básicas, como, por exemplo, o registro de candidatura e o sistema de votação eletrônico. E é bom também você estar por dentro das primeiras partes ali da Lei 9.096 de 95, especialmente sobre filiação partidária e alistamento eleitoral, que são temas bem específicos. Tranquilo? E, por último, em administração pública, tenta revisar planejamento e estratégia, estrutura organizacional, direção e liderança. Outra coisa que é legal você saber também sobre gestão de processos, qualidade e resultados, sobre empreendedorismo e gestão por competências. Você saber tudo isso vai ser fundamental, beleza? E claro, fica atento também à motivação e também à qualidade de vida no trabalho, que são temas bem atuais e práticos, então acaba tendo uma chance legal ali de cair na nossa prova, tá bem? Beleza. Então, agora, outra coisa que a gente também não pode esquecer é da Lei 8.112, que fala também ali, entre diversas outras coisas, né, sobre direitos e deveres dos servidores. Então, tenta dar uma olhada especialmente nessas partes dos direitos e deveres, que é o que a gente está apostando aí que deve cair em relação a 8.112. É bom você dar uma olhadinha na lei como um todo e tal, ela é fácil de você pelo menos fazer uma revisão, mas direitos e deveres costumam ali ser bastante cobrado também, tranquilo? Então, esses são pontos que eu e o Diego, a gente está apostando que vale a pena dar uma priorizada em relação aos seus estudos desse concurso do TRE. Então, se você organizar o seu tempo de revisão focando nesses temas, as chances de sucesso, né, as chances de aprovação, elas também vão aumentar bastante. Pelo menos essa é a nossa aposta aqui, a minha e do Diego, em relação a esse concurso, beleza? Então, tranquilo. Então, agora que você já sabe o que revisar, vamos conversar um pouquinho sobre como resolver as questões ali no estilo Sebrasp, de uma forma geral, para você se acostumar, para você saber como lidar com o estilo dessa banca em especial. A prova do Sebrasp tem algumas características bem específicas e saber como lidar com essas características pode te ajudar a não perder pontos ali de bobeira na hora da prova, beleza? Então, a primeira coisa é que o Sebrasp adora detalhes. Eles colocam, às vezes, uma palavra, ou então, às vezes, até uma vírgula ali, que muda todo o sentido da frase. Então, o que você vai fazer? Por conta disso, tenta ler cada questão com calma e sublinhando ali também as palavras-chave, beleza? Então, quando você for fazer, vai lendo ali tranquilo, no seu ritmo, e vai sublinhando essas palavras-chave. Se você já está acostumado a fazer um estudo ativo, isso vai ser mais fácil para você, beleza? Outra dica importante é você saber que o Sebrasp usa o modelo de certo ou errado. Então, aqui, quando você erra uma questão, você acaba anulando algum acerto que você teve. Ou seja, via de regra, regra geral, nada de chutar. Então, se você não tiver certeza da resposta, o que você vai fazer? É melhor você deixar a questão em branco, em vez de acabar arriscando perder pontos. Isso, pelo menos, regra geral. Tranquilo? A regra vai ser essa. A gente vai ter uma exceção, que é o que eu vou falar agora. Então, se você já está familiarizado com esse tipo de prova e você quiser, por sua conta em risco, se arriscar, se você quiser chutar, há algumas técnicas aqui de chute que elas podem ajudar a gente a aumentar a nossa taxa de acerto se a gente quiser arriscar, beleza?
mas você só deve fazer isso se você realmente souber o que você está fazendo, tranquilo? É importante eu fazer esse disclaimer aqui. Então, bora aqui para um passo a passo básico do que você deve fazer se você optar por chutar nesse tipo de prova do Sebrasp. Lembrando sempre que, nesse caso, o melhor não, né? É essencial você saber o que você está fazendo, beleza? Então, bora lá então. Primeiro, equilibre o número de certo e errado. O que eu quero dizer com isso? O Sebrasp, ele tende, tá? Não é uma regra, é uma tendência a equilibrar o número de respostas certas e erradas na prova. O que isso quer dizer? Em uma prova de 100 questões, por exemplo, você vai ter 50% das questões certas e 50% das questões erradas. Isso é uma tendência do Sebrasp, beleza? Então, se você perceber dentro desse contexto que você às vezes marcou muito mais do certo ou então muito mais do errado, pode ser a hora ali de você revisar as suas respostas para você tentar buscar um equilíbrio. Então, vamos supor que numa prova de 100, você marcou 80% de certo. Pode ser que tenha uma coisa de errada. Agora, outro disclaimer que eu faço aqui, sempre confie no seu conhecimento. Porque o que eu disse? Isso é uma tendência. Então, se você marcou, é isso que eu acabei de falar agora, mas você tem certeza absoluta do que você marcou, confia no seu conhecimento. Não é para você, sei lá, desmarcar um errado ou um certo que você colocou com certeza absoluta por conta dessa tendência, beleza? É para você confiar no seu conhecimento. A regra é essa, você confiar no seu conhecimento. Agora, tem muita coisa ali que você não sabe, o que você vai fazer? Você pode usar essa técnica para chutar. Vamos supor que numa prova de 100, você conseguiu ali, com certeza absoluta, marcar 70 questões, beleza? Então, você sabia aquelas 70 questões. Aí, dentro desse contexto, você marcou 50 questões certas e 20 questões erradas. Aquelas 30 questões ali que faltaram, se você tem certeza absoluta que você acertou aquelas questões que você marcou, então pode ser que vale a pena você chutar como errado, porque isso vai equilibrar aquele 50-50 ali, beleza? Mas a regra, como eu disse, é você confiar no seu conhecimento. Ainda que fuja disso que eu estou falando, se você tem certeza absoluta, deixa o que você marcou, beleza? Então essa técnica, para ela realmente funcionar, você precisa estar confiante de que você acertou a maioria das questões que você marcou. Deu para entender mais ou menos qual é a lógica por trás da coisa? Esse método de equilíbrio, ele realmente só vale a pena se você estudou bem e se você tem certeza em grande parte ali das respostas que você marcou. Agora, se você não tem certeza, se você não tem como garantir, você pode acabar comprometendo pontos que poderiam te ajudar ali na prova e te levar à aprovação, beleza? Então, você deve se lembrar que essa técnica de chute é para quem realmente está seguro do conteúdo e sabe do que está fazendo. Então, vamos agora para a segunda dica que vai te ajudar em relação à resolução das questões ali das provas do Sebrasp. A segunda dica é você ter atenção às palavras absolutas e palavras flexíveis. As palavras absolutas normalmente são termos como sempre, nunca, todos e nenhum, que geralmente, veja só, geralmente indicam uma afirmação que é mais rígida, sabe? E essas afirmações mais rígidas, elas tendem a estar erradas, pois acabam deixando menos margens para exceções. E você que estuda direito há algum tempo, você sabe que quase sempre tem exceção, beleza? A regra geral é, se você vir ali palavras como nunca, todos, nenhum, já liga o seu alerta que, regra geral, essas palavras absolutas tendem a deixar a questão errada. Beleza? Agora, as palavras flexíveis são expressões como alguns, pode, geralmente, que normalmente costumam aparecer em afirmações que são corretas. Por quê? Porque essas palavras elas são mais flexíveis e são mais abertas a possibilidades. Então, essas palavras flexíveis, como alguns, pode, geralmente, tendem a aparecer em questões que estão corretas. Então, essas palavras absolutas, né, palavras como sempre, nunca, todos, geralmente indicam que uma questão está errada. Mas, como eu disse, tem exceções. Então, sempre confie no seu conhecimento. E palavras flexíveis, como geralmente, pode e tudo mais, costumam estar certas. Mas sempre fazendo esse disclaimer para você confiar no seu conhecimento. Beleza? Então, dito isso, vamos para a terceira dica que vai te ajudar em relação à resolução das provas do Sebrasp, que é você usar também, ainda que seja em questões de certo e errado, o método de eliminação, porque mesmo nessas questões, né, que às vezes é 50-50, você pode eliminar questões, às vezes, que são mais improváveis. Então, tenta ler com atenção cada uma das afirmações ali da sua prova e tenta eliminar aquelas que às vezes fazem menos sentido, sabe?
às vezes o seu estudo, com o seu próprio estudo, ainda que você não saiba exatamente aquela afirmação, pode ser que tenha alguma coisa ali que você sabe que não vai fazer sentido e que você vai conseguir eliminar, às vezes, para determinar se aquela questão está certa ou se aquela questão está errada. Então, você também pode eliminar questões ali, ainda que seja nessas questões, nessa prova, nesse estilo de certo e errado, beleza? Essa seria a terceira dica. Agora, quarta dica é você, como sempre, praticar com questões de provas anteriores. Então, treine bastante com questões do próprio Sebrasp, para você entender melhor o padrão de perguntas e possíveis pegadinhas que essa banca ela tende a cobrar na hora da prova. Então, tenta pegar algumas questões de provas antigas ali do Sebrasp, de certo e errado, para você ver também, até inclusive, esse equilíbrio de certos e errados, né, nessas provas do 50-50, que eu falei, se você quiser arriscar em relação ao chute. Pega um número razoável ali de provas e observa por você mesmo esse equilíbrio entre certos e errados e também outras pegadinhas ou outros estilos ali que a banca ela gosta de cobrar em relação à sua prova, beleza? Então, é essencial você fazer bastante questões de provas anteriores da banca, beleza? Então, até aproveitando o gancho, né, das questões, para já entrar aqui na próxima dica. Então, a gente já sabe que resolver muitas questões de provas anteriores do Sebrasp é essencial. Então, enquanto você faz isso, enquanto você está resolvendo as questões, tenta analisar como que a banca gosta de cobrar cada tópico da matéria. Então, quanto mais você fizer questões, quanto mais familiarizado você ficar com o estilo da banca, melhor vai ser para você. Então, por isso a gente sempre fala, se você não fez questões, você não estudou. Então, tudo isso vai te ajudar a lidar melhor com as pegadinhas das provas e também vai melhorar o seu desempenho na resolução de questões e de uma forma geral mesmo também, beleza? Então, fazer questões seria outra dica para você chegar lá na sua prova tinindo e dar o seu melhor ali para a sua aprovação, beleza? Então, beleza então. Então, vamos falar agora sobre outra coisa que pode fazer toda a diferença, especialmente nessa reta final, que são os simulados das provas e a gestão do tempo da prova também. Então, quando a gente faz simulados, é como se a gente estivesse meio que, entre aspas, treinando ali mesmo para o dia da prova de verdade, sabe? A gente sempre fala isso por aqui. O legal do simulado é que você já vai se acostumando com o tempo e com o estilo da prova. Não é só para você fazer as questões, é para você também simular todo aquele ambiente de prova. Então, para fazer simulados, o que que você deve observar? Primeiro ponto, você cronometrar o tempo. Então, você cronometrar o tempo vai ser essencial, pois isso vai te ajudar a entender quanto tempo você leva em cada questão, a média de tempo que você está demorando. Agora, se você não tiver esse controle, a chance de você errar, às vezes ali na hora da prova, seja por pressa, ou então por não conseguir determinar mesmo o tempo que você deve ficar em cada questão, acaba aumentando. Então, você treinar esse tempo de prova é importante, beleza? Então, quando você vai fazendo simulados, você vai conseguindo, mesmo que de forma instintiva, treinar esse tempo, beleza? Então, quando você estiver fazendo ali simulados, faz ali um cronômetro e marca o tempo certinho que você vai ter também na sua prova, beleza? Outro ponto é que os simulados, eles também, assim como a gente faz nas questões, eles mostram as suas forças e as suas fraquezas. Então, quando você terminar um simulado, tenta reservar um tempo ali para você revisar os seus erros. Então, dessa forma, você vai entender onde você precisa melhorar e quais pontos ali eles já estão firmes, já estão consolidados. E tem outro ponto importante, os simulados, eles também ajudam a treinar o seu controle emocional, porque afinal de contas, o dia da prova sempre traz um pouco de nervosismo pra gente, né? Não tem jeito. É impossível a gente ir fazer uma prova e não sentir pelo menos nem um pinguinho de nervosismo. Então, você fazer esses simulados vai te ajudar a controlar esse nervosismo. Então, a gente fazer esse treinamento antes vai ajudar a gente a estar mais preparado para lidar com a pressão ali no dia da prova. Então, o segredo é a gente usar o simulado para ajustar o tempo e identificar os pontos fracos para a gente ganhar segurança. E no caso dos simulados, esses pontos fortes e fracos é tanto no quesito emocional, sabe, de você já estar nervoso ou não, ou então no controle do tempo da prova, de você estar conseguindo controlar seu tempo, você não está? Por quê? Sabe, você conseguir ver, estou ficando nervoso? Por que que eu estou ficando nervoso? Você conseguir identificar seus pontos fortes e fracos no lado emocional, no lado de controle de prova, às vezes no lado físico, se você não está conseguindo ficar todas aquelas horas sentado, se você pode fazer, às vezes, algum exercício que vai melhorar o seu condicionamento, e também sobre o conhecimento de uma forma geral das matérias, porque se você, às vezes, está fazendo simulado, como são questões,
você também consegue verificar quais são os tópicos que você está melhor, os tópicos que você está pior. Então, o simulado ele ajuda a gente a ter meio que esse controle geral mesmo ali da prova. Então, com esse controle, você se sente mais confiante, mais preparado ali para a hora H da nossa prova. Tranquilo? Então, bora usar os simulados a nosso favor e fazer desse treino a melhor forma da gente chegar ali na prova no ritmo certo, no ritmo perfeito para a gente conseguir a nossa aprovação. Tranquilo? Então, agora que a gente está na reta final também, além dos simulados, outra coisa que vai ser legal é a gente fazer revisões. Como a gente sempre fala aqui, a revisão é uma das melhores amigas do concurseiro, é o nosso bordão. Se você não revisou, você não estudou. Tranquilo, mas a ideia aqui da revisão não é para você perder o mesmo tempo que você perde quando você está estudando a teoria, beleza? É para você fazer a revisão de um jeito rápido e direto e sem gastar horas ali ou muito tempo em cima do mesmo conteúdo que você já estudou. Então, primeiro ponto aqui da revisão. Foca nas matérias que têm maior peso e naquelas matérias que às vezes você ainda tem alguma insegurança. Isso tudo vai te ajudar. A ideia é você fazer uma revisão que seja leve e rápida, lembrando os pontos principais e não mergulhar, pelo menos regra geral ali, naquele conteúdo todo teórico pesado de novo. Não é para você perder tempo nesse momento, beleza? Então, uma dica prática é você revisar através dos seus resumos, né, que vão ser curtos, que vão ser enxutos, diretos, através dos mapas mentais que você fez. Isso tudo vai te ajudar a fazer essa revisão ali de uma forma rápida e prática. Esses materiais eles vão ajudar também a você revisar as coisas de uma forma visual, sabe? Por exemplo, você vê o mapa mental, você consegue lembrar de todo o conteúdo ali de uma matéria sem precisar reler toda a teoria de novo. Agora, outra técnica que é bem legal para essa fase é você, às vezes, revisar também pelas próprias questões de provas anteriores que você já fez. E como que você vai fazer isso? Você pode, por exemplo, olhar os gabaritos comentados, ou então rever as respostas ali certas. Por exemplo, você pega a questão e você vê, tá, qual que é a resposta certa dessa questão? Porque às vezes você já lê ali enunciado a resposta certa. Ou então uma afirmativa que estava errada na questão, mas que você corrigiu para saber qual era o certo, você vai relendo essas questões que você já fez para você relembrar esses pontos essenciais ali da prova. E dentro desse contexto, né, de você revisar através das questões, ainda vai mostrar o que a banca espera ali de cada tema de uma forma mais direta, né? Afinal de contas, você está vendo pelo próprio conteúdo que a banca já cobrou em provas anteriores, beleza? Agora, outra técnica que funciona bem é você também usar flashcards com palavras-chave. E o legal desses flashcards é que dá para você revisar em qualquer lugar, até mesmo nos intervalos aí do dia que você tiver. Por exemplo, você está no trânsito, você está no intervalo entre uma coisa e outra ali rapidinho, você pode às vezes baixar algum aplicativo de flashcard como o Anki no seu celular e usar isso a seu favor para você revisar também. Agora, a gente já está na reta final, pode ser que o seu caso seja um pouco diferente, que a revisão não seja exatamente nesses blocos, mas só para a gente relembrar também, a gente revisar como que eu e o Diego, a gente recomenda que você faça as suas revisões, a gente recomenda que você revise o conteúdo que você aprendeu 24 horas ali depois do estudo, aí depois no final da semana você revise todo o conteúdo estudado, aí depois, no final do mês, você faz aquela revisão ali de tudo que você estudou ao longo do mês. Então, dentro desse contexto, como já está na reta final, tenta ver algum jeito de você fazer revisões espaçadas, especialmente dos tópicos ali que vão ser os mais cobrados ou que têm o maior peso ali na sua prova, tranquilo? Você fazer essas revisões reforça a memória sem sobrecarregar, se for dessa forma rápida que a gente está falando aqui, de você pegar conteúdos que sejam rápidos de revisar e se você também estiver usando as próprias questões de provas anteriores para você fazer essa revisão, beleza? Lembre-se aqui, o objetivo é revisar para manter o conteúdo fresco, sem tentar aprender, às vezes, nesse contexto aqui, uma coisa nova de última hora. A gente está na reta final, beleza? Então é tudo uma revisão rápida para manter tudo fresquinho aqui na nossa memória de longo prazo. Então, você tem que realmente focar no que é essencial e priorizar temas que vão ter maior chance de cair ali na sua prova. Então, com essa revisão rápida e prática, você já vai estar aí com a matéria fresca na cabeça no dia da sua prova. Tranquilo? Então, bora revisar agora, mas de um jeito que seja leve, que seja rápido e que seja direto. Tranquilo? Então, beleza. A gente já falou sobre a revisão, então vamos falar agora aqui sobre como lidar com a ansiedade e a insegurança que vão batendo na gente conforme a prova está chegando, né? A prova vai chegando e começa a bater aquele frio na barriga, começa a bater aquela dúvida se a gente está preparado, a gente acha que a gente não estudou o suficiente, mas deixa eu te contar um segredo. Tudo isso
é normal, sabe? E se isso tá acontecendo com você, você pode ter certeza absoluta, você não tá sozinha, você não tá sozinho nisso. A gente está recebendo mensagem quase todo dia de gente que vai fazer essa prova do TRE e já está estudando, já tem um bom tempo, e conforme a prova está chegando, a pessoa está mandando mensagem para a gente dizendo que ela não está se sentindo preparada. Eu até fiz um vídeo recente sobre isso, sobre quem está chegando às vezes próximo do dia da prova e tal, e não está se sentindo assim tão bem. E isso é normal, sabe? Esse nervosismo, ele acontece com muita gente, especialmente nessa reta final. E você sabe por quê que isso acontece? Isso acontece porque é sinal de que você está levando a sério. A pressão, conforme está chegando a prova, ela aumenta porque você se dedicou, porque você quer ver o resultado desse esforço que você teve. E olha só, essa insegurança, ela não quer dizer que você estudou pouco. Ela quer dizer justamente o oposto. Ela quer dizer que você se preparou e que você quer dar o seu melhor. Então, muita gente acaba sentindo também que quanto mais perto da prova tá ali, mais às vezes a pessoa até começa a errar, sabe? Esse sentimento ele é bem comum. E isso vem justamente da pressão que a gente se coloca por acertar, justamente por todo esse tempo que a gente dedicou para aquela prova, para aquele concurso, durante todo esse estudo, né, que a gente teve. Então, quanto mais a gente estudou, mais pressão a gente se coloca, e acaba sendo um contrassenso, né? E nesse contexto, às vezes, a gente acaba até errando mais. Então, isso é comum. Isso é sinal de que você, às vezes, está ansioso, de que você está nervoso, você está nervosa. Então, tenta buscar estratégias mentais para você conseguir lidar com toda essa insegurança e com toda essa pressão que é normal. E pode ter certeza que todo mundo que se preparou para essa prova está sentindo a mesma coisa que você. Isso, assim, eu te garanto com 100% de certeza, beleza? Então, assim, às vezes, a pressão, né, da prova, ela sobe tanto, sabe, na nossa cabeça, que a confiança, ela realmente diminui. Então, nesse contexto, é normal, às vezes, a gente acabar errando mais conforme a prova ela está se aproximando, tranquilo? Essa é uma hipótese, né? Outra hipótese é que você, às vezes, está se focando tanto nos detalhes, sabe, às vezes de uma questão, ou então procurando muito pelo em ovo, que você acaba deixando o principal meio de lado. Então, você acaba, às vezes, não confiando no próprio conhecimento que você tem. Então, se esse for o seu caso, se você, às vezes, está procurando muito pelo em ovo, se você está procurando, às vezes, muito detalhe onde não tem, ou qualquer coisa parecida com isso, meio que se cobrando de acertar tudo, não importa o que aconteça. Então, o que que você deve fazer? Você deve respirar fundo, às vezes até pesquisa na internet técnicas de respiração e tenta relembrar o básico, tenta relembrar tudo que você já estudou. Às vezes você errou uma questão sobre determinado tema, aí você vai corrigir, você sabe que você sabe aquele conteúdo, tenta parar, respirar e puxar na sua memória aquele conteúdo teórico. Se você fez o seu material de revisão, se você fez seu mapa mental, tenta puxar de cabeça esse conteúdo que você fez, tenta explicar para você mentalmente aquele básico que você sabe, aquele básico que você estudou, sabe, para você. Então, você fazer isso vai fazer com que você consiga relembrar toda aquela matéria e você provar para si que você sabe o conteúdo. Então, você não está errando por não saber o conteúdo. Você está errando por algum tipo de nervosismo que você vai ter que criar algum tipo de estratégia para você lidar. Então, dentro desse contexto, ao fazer questões, é importante você observar o que você errou e o que você acertou. Então, se você sabia a teoria e mesmo assim errou, tenta fazer uma autoanálise e entender o motivo disso. Então, se os seus erros eles são em pontos que você estudou bastante, que você está sabendo o conteúdo, pode ser que o nervosismo é que esteja te atrapalhando a acertar as questões. Isso pode, às vezes, ser ansiedade, pressa, falta de foco, ou às vezes até cansaço acumulado mesmo. Agora, se for ansiedade, como eu falei, tenta praticar respiração controlada, tenta meditar, ou então fazer pausas mesmo no seu estudo. Se for falta de foco, uma boa dica é você, como a gente falou, fazer simulados, para você simular o ambiente da sua prova, para você começar a tentar focar dentro daquele ambiente real de prova, tranquilo? Além disso, tenta separar também um tempo para você analisar por que você errou uma questão. Então, faça isso logo após você fazer os seus simulados ou seus exercícios, beleza? Então, quando você perceber que o erro ele foi por insegurança ou falta de atenção, tenta pensar no que você pode fazer para conseguir ajustar. Agora, se esses erros eles vierem decorrentes, por exemplo, de algum tipo de autocrítica forte que você faz, então você não admite você errar de uma forma nenhuma, e por conta disso você acaba errando, tenta se lembrar que o foco aqui no concurso não é ser perfeito, não é você conseguir se levar à perfeição, mas sim
você fazer o seu melhor, tranquilo? E outra coisa que é muito importante, sempre vale a gente lembrar, não se compare com outras pessoas. Cada um tem seu ritmo. Às vezes a gente vê alguém que, por exemplo, está gabaritando um simulado e pensa que você às vezes deveria acertar tudo também. Mas cada concurseiro está em uma fase. Então, se você seguir o seu ritmo, se você focar no seu progresso, sem se comparar com ninguém, as suas chances de aprovação elas vão aumentar, beleza? Então, ao fazer as questões, tenta procurar saber o porquê de você estar errando. Se você errou porque você não sabia a questão, então volta realmente para o material teórico e dá uma lida, dá uma revisada para você relembrar ou refrescar a memória em relação àquele conteúdo que você não sabe. Se você sabia e ainda assim errou, tenta encontrar os motivos psicológicos do porquê de você ter errado aquilo ali. Então, beleza, dito tudo isso, vamos então falar sobre o grande dia, o dia da prova. Então, chegou o dia da prova, então a gente vai fazer o quê? A gente vai preparar tudo para você chegar lá confiante e pronto para mandar bem lá no dia da prova. Então, a primeira coisa que você deve fazer é deixar tudo separado na noite anterior da sua prova. Você vai deixar separado o documento, a caneta, o lanche, enfim, nada de deixar as coisas para a última hora, beleza? Você já deixar tudo preparado, tira aquele peso da correria e te ajuda a dormir tranquilo também, até no dia anterior da prova. Então você vai conseguir descansar bem se você deixar tudo ali pré-organizado. E até outra coisa antes da prova. No dia antes da prova, tenta comer também alimentos que sejam leves. Nada de comidas pesadas que possam, às vezes, te deixar desconfortável, que possam fazer você passar mal, enfim. Tenta comer coisas que sejam leves e que você saiba que caem bem para o seu organismo. Então, às vezes, comer coisas simples como frutas, barrinha de cereal, você fazer um almoço saudável ali com legumes, uma carne de frango, sabe? Coisas leves e coisas que vão te dar energia para também você estar bem e preparado ali para a prova no dia seguinte sem estar com o estômago pesado ou estar passando mal. Então, a mesma coisa também quando você for levar o seu lanche para a prova. Você vai levar ali uma barrinha de cereal, sabe? Ou uma frutinha mesmo também. Não leva coisa que faz barulho, tá com uma batata Ruffles, porque você vai atrapalhar também os outros candidatos, pode sujar a sua prova. Então, é importante você pensar em tudo isso e levar coisas leves também para a sua prova. Então, agora, você chegou no local de prova, o que que você vai fazer? Tenta se enxergar fazendo bem a prova, tenta se enxergar acertando as questões, você sabendo tudo, tenta mentalizar bem ali que você está se dando bem na hora da prova. Tudo isso vai te ajudar, tranquilo? Aí quando começar a prova, tenta manter um ritmo constante. Então o que que você vai fazer para você manter esse ritmo, né? Você vai nas questões que você sabe e marca também ali aquelas questões que você vai precisar revisar depois. Então, você vai lá, já marca as questões que você sabe, e aquelas que você às vezes não tem certeza, você marca ali, você fala, tá, voltar depois, sabe? Alguma coisa assim. Coloca algum tipo de marcação qualquer para saber que você vai precisar revisar aquela questão. Então, você fazendo isso, você foca ali já de cara naquilo que você domina e deixa tempo para depois você voltar nas questões que são mais difíceis, beleza? E acima de tudo, quando você for fazer a sua prova, confia em toda a preparação que você teve até aqui. Cada detalhe, sabe? Cada questão resolvida, cada teoria que você viu, todo o esforço que você teve, confia em todo esse preparo, sabe? Confia em tudo que você fez. Você confiar em tudo que você fez vai fazer a diferença ali na hora da prova. Você estudou, você está sabendo a matéria, você está competitivo. Então você só tem que sentar, respirar, focar ali na sua prova e mandar ver. Você está preparado para conseguir a sua aprovação. E em relação até à prova em si, se você às vezes é do tipo que tem dificuldade para manter foco ali, às vezes durante muito tempo, se você às vezes começa a perder o foco quando está fazendo a prova, vamos tentar usar alguns macetinhos aqui para você manter o foco e evitar distrações também, que às vezes podem acabar fazendo você perder tempo ali no momento da prova, beleza? Então, o primeiro macete que eu vou te dar aqui é você se concentrar realmente no que está na sua frente. Então, assim que você pegar a prova, esquece tudo que está ao seu redor. Esquece qualquer barulho, tenta. Ah, alguém está fazendo barulho, esquece isso. Ah, tá tendo barulho lá fora, esquece isso. Ah, não sei quem está se movimentando, esquece. Foca única e exclusivamente na prova que está ali na sua frente, nas questões que você está fazendo. Finge que é só você e a prova mesmo ali, sabe? Isso ajuda você a manter a atenção total ali na sua prova. Então, se alguma questão às vezes te parecer muito difícil, então te parecer confusa, não se apega muito também a essa questão, não, sabe? Marca ali que você teve alguma dúvida naquela questão,
pula e segue para a próxima. Você às vezes fica travado muito tempo em uma questão, só vai te deixar mais nervoso e vai fazer você perder tempo. Lembre-se, você pode voltar nessa questão depois. E depois que você voltar, você já vai ter resolvido ou toda a sua prova, ou a maior parte da prova, então você vai voltar naquela questão até com uma mente mais clara, com uma tranquilidade maior, e com isso você vai ter até mais cabeça para conseguir resolver aquela questão, até chutar, se for o caso. Agora, outra dica, não fica olhando aquele tempo da prova toda hora, não, sabe? Porque, por exemplo, às vezes você está nervoso, é a cada questão, você faz uma questão e você olha a marcação do tempo, você olha a questão e olha a marcação do tempo, sabe? Não faz isso. Isso só vai aumentar a sua pressão. Então, tenta fazer meio que uma marcação do tempo ali de uma forma mais geral. Por exemplo, se a prova é de 4 horas, tenta ver se na metade das questões, né, quando você chegar ali, nessa metade, se está na metade do tempo, por exemplo. Então, dessa forma, você mantém ali um ritmo constante, sem ficar ansioso. Então, vai fazendo esse controle depois de determinado tempo de prova, entendeu? De uma forma mais ampla, de uma forma mais geral. Tenta não ficar a cada minuto você pensar nesse controle de tempo, não. E é por isso que os simulados eles são tão importantes, porque com esse simulado a gente consegue fazer esse controle de tempo de uma forma instintiva, sem ficar pensando muito nisso. E se o nervosismo ali, no final das contas, ele acabar batendo no meio da prova, como eu falei, tenta fazer um exercício de respiração. Você fazer um exercício de respiração ajuda a acalmar e a clarear a mente, ajuda você voltar com seu foco ali na hora da prova. Ou então tenta pedir para o examinador para ir ao banheiro, você dá uma caminhada rápida e voltar. Não é para você demorar muito, é só para realmente você ir lá, ir ao banheiro, jogar uma água no rosto e voltar para fazer a sua prova, mas só essa caminhada já vai fazer o sangue circular e vai fazer com que você consiga focar melhor. Então ficou muito nervoso? Tenta fazer exercício de respiração, tenta dar uma caminhada para o banheiro e voltar, ou então tenta se alongar ali na cadeira mesmo. Tudo isso pode te ajudar a se acalmar e a voltar com foco ali na hora da prova. Agora, outro ponto importante é você não se deixar levar pelo nervosismo. Então, quando bater o desespero e tu ficar meio ali com vontade de resolver, às vezes, todas as questões de uma vez só, você não sabe, não, vou começar por direito constitucional, não, vou para português, não, vou para não sei o quê. Calma, você tem que focar. Então, de novo, respira, mantenha calma e tenta focar em uma questão por vez, em uma matéria por vez, beleza? A ideia é a gente fazer aqui tudo com muita calma e tudo com muita atenção, com atenção plena aquilo que a gente estiver fazendo. E por fim, tenta reservar ali também os minutos finais da prova para você dar uma revisada. Então, tenta usar esses minutos finais ali da prova para você conferir as respostas que você às vezes pulou e garantir que você também não deixou nada em branco. Tenta deixar também ali um tempo para você marcar o seu cartão resposta. Então, se você tiver ali com um tempo bem controlado, você chega até o final da sua prova com bem mais segurança e com bem mais tranquilidade. Beleza? Então, bem, acho que essas são as principais dicas aqui para essa reta final desse concurso do TRE. E se você chegou até aqui, você já pode se orgulhar de toda a sua caminhada, pode ter certeza. Cada hora de estudo que você fez, cada sacrifício, tudo isso faz parte ali de uma jornada que te aproxima cada vez mais do seu sonho da aprovação. E eu e o Diego, até pensando em te ajudar ainda mais nessa reta final, a gente preparou um material básico aqui para quem está meio perdido ou sem saber bem por onde estudar agora nessa reta final. Então, a gente fez um PDF, a gente organizou um PDF justamente para dar um direcionamento ali simples e prático com dicas para você conseguir saber o que revisar nessa reta final, beleza? Então a gente colocou os tópicos ali que a gente acha que vão ser os principais para essa prova e a gente colocou também aulas gratuitas sobre cada um desses tópicos, caso você esteja precisando de algum reforço ou qualquer coisa parecida com isso. Então, se você quiser receber esse material e já garantir a sua vaga também na semana da aprovação garantida, que eu e o Diego a gente está organizando aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conseguir tanto ter o acesso ao download desse PDF para essa reta final do TRE, quanto também para você fazer a sua pré-inscrição na semana da aprovação garantida que a gente está organizando, beleza? E para você saber, a semana da aprovação garantida é um evento gratuito e online que a gente vai fazer, que é feito para te mostrar o caminho certo até a aprovação em concursos públicos. E o objetivo dessa semana, né, de aulas que a gente vai fazer é justamente dar clareza para quem estuda para concursos de nível médio, que cobram conhecimentos de direito, e também para os cargos de técnico judiciário dos tribunais federais, como esse do TRE mesmo também, TRT, TRFs e por aí vai. E nessa semana da aprovação garantida, a gente vai dar 3 aulas que vão ser bem completas, em que a gente vai compartilhar o método que eu e o Diego a gente usou
para passar em concursos e mostrar o que faz a diferença de verdade, desde evitar erros comuns até mostrar uma rotina de estudos eficiente que vai te levar até a aprovação, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, beleza? E tudo isso para te deixar mais perto ali da sua aprovação em concursos públicos, mais perto da sua aprovação justamente nesses concursos de nível médio que cobram direito ou nos concursos de técnico judiciário. Então, já sabe, clica no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, deixa o e-mail lá para você garantir o seu PDF da reta final do TRE e também fazer a sua pré-inscrição na semana da aprovação garantida, beleza? Aí depois conta pra gente aqui nos comentários ou até manda um direct pra gente também lá no Instagram, @mentedeconscurseiro_oficial, se esse PDF, né, da reta final do TRE ajudou você na sua preparação, beleza? Então, depois dá esse feedback pra gente, tranquilo? E se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com amigos concurseiros que podem estar precisando desse conteúdo, beleza? E claro, comenta também como está a sua preparação para o TRE. A gente está aqui na torcida por você, beleza? Então, boa sorte para você que vai fazer a prova do TRE e que venha a sua aprovação, tranquilo? Abraços e até a próxima!